Você já sentiu que há obstáculos entre você e a promessa de Deus? E se eu te disser que tudo isso pode ser subjugado pelo poder sobrenatural que há na palavra de Deus? Descubra hoje como o Espírito Santo pode te conduzir em cada passo, transformar o natural e fazer seu cálice transbordar, mesmo diante dos adversários. Prepare-se para entender porque toda jornada que começa em Deus termina em Deus e em vitória. E como sua fé pode colidir com a realidade e mudar tudo ao seu redor. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Parábolas, o canal que tem sempre uma mensagem do coração de Deus direto para o seu coração. E o tema de hoje é como ser guiado pelo Espírito e viver o impossível. Assim como Davi subia para Jerusalém compondo salmos, nossa vida é uma jornada cheia de desafios, mas também de direção e cuidados divinos. E hoje, o nosso bate-papo vai ficar em torno de dois livros. O livro de João, capítulo 16, e o livro de Salmos, Salmo 23. E nós vamos começar por João, que diz o seguinte, João 16, versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade, em toda a verdade. Então, isso é uma promessa. Jesus Cristo, quando partiu, nos deixou o Espírito da verdade, que é o responsável por nos conduzir, nos guardar e nos guiar a toda a verdade. E o Salmo 23, versículo 5, diz o seguinte, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Uau! O que nós podemos tirar de lição desse trecho do Salmo 23, versículo 5? Ele diz o seguinte, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, ou seja, Deus muitas vezes não nos livra dos nossos adversários, não nos livra dos nossos problemas, não nos livra das nossas angústias, mas Ele está contigo nesse lugar onde você se encontra exatamente hoje. Então não importa onde você se encontra, se é num resultado de um diagnóstico, se é num resultado de uma sentença, ou esperando uma sentença, ou numa briga familiar, ou numa separação conjugal, ou um problema com o filho, não importa onde você se encontra nesse exato momento, no momento que você ouve essa mensagem foi preparada para você, não importa o local que você se encontra. O que importa é você saber que mesmo diante de toda essa diversidade, o Senhor enche você com o seu Espírito e a palavra de Deus começa a brotar da sua vida, não mudando a realidade que está ao seu redor, não, mas mudando o seu olhar em relação a essa realidade que está ao seu redor. Porque a dinâmica da fé, ela não muda muitas vezes a nossa realidade, mas muda o nosso olhar sobre aquela realidade. Ou seja, Davi, quando foi enfrentar Golias, o exército de Israel ficou ali 40 dias ouvindo aquelas palavras do gigante, o desafio, ele execrando o povo de Israel, ele amaldiçoando o povo de Israel, ele menosprezando o Deus de Israel. Aquelas pessoas ficaram dando ouvidos àquelas acusações, aquelas afrontas, e o coração deles se encheu de medo, se encheu de temor. Davi não. Davi ele vai lá cumprir uma missão para o seu pai, que é alimentar os seus irmãos, e quando ele ouve a fala do gigante em relação ao seu povo, que ele sabia que era um povo abençoado, que era um povo protegido, que era um povo que tinha uma aliança com Deus vivo, que era um povo circuncidado, que era um sinal da aliança, ele diz, ué, como eu vou respeitar um cara que não é protegido pelo Deus que eu sirvo? Como vou respeitar uma afronta vindo de uma pessoa que não serve a esse poderoso Deus a qual eu sirvo? Ou seja, ele sabia quem estava com ele, sabia que poder estava em volta, ou que promessas estavam em volta do povo de Israel. Só que o povo, de tanto ser afrontado naquele fronte de batalha, de tanto ouvir
aquelas afrontas, aquelas ameaças, o coração deles amoleceu. Eles perderam essa conexão entre a promessa e a realidade. Então Davi, sabedor e conhecedor do coração de Deus, sabendo do poder de Deus, sabendo a quem ele servir, ele diz: ué, quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Israel? E ele então toma uma atitude. Ele diz: eu vou enfrentar esse gigante. Eu vou enfrentar esse gigante. Com as minhas armas, ou seja, com o meu conhecimento, com aquilo que eu conheço de Deus, é com as minhas armas. Porque Deus me livrou diversas vezes de leões e de ursos. Como não vai me livrar desse gigante? Porque eu não estou olhando para o gigante, eu estou olhando para Deus. Ele não estava olhando para os problemas, para o gigante que ele estava afrontando, não estava dando ouvido àquele gigante, não. Ele optou em ouvir, em trazer à memória aquilo que trazia esperança ao povo de Israel. Ele optou em não dar ouvido aos gigantes e trazer à memória toda a promessa de Deus para enfrentar aquele gigante. No Salmo 21, versículos 1 e 2, o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? É uma pergunta. E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por que ele faz esse tipo de questionamento quando ele está nessa cruzada, né? nessa caminhada? Na verdade, nos altos dos montes em Jerusalém, durante essa peregrinação, nos altos dos montes, invariavelmente, haviam estátuas de deuses para que os viajantes, quando estivessem em perigos, porque era um trecho perigoso, era uma jornada perigosa, para que os viajantes buscassem refúgio, buscassem socorro naquelas estátuas. Mas Davi declara: eu olho para os montes, mas o meu socorro não vem dali. O meu socorro vem do Senhor, aquele que criou os céus e a terra. Porque durante a nossa jornada, assim como Davi, muitas opções, muitas ajudas ou falsas ajudas podem aparecer como opções. Muitas portas podem se abrir como opções. Mas ele diz: não, eu não quero nada que está ali acima do monte. Ali em cima do monte eu não quero nada daquilo. Aquilo ali não vai atender. Eu quero que o meu socorro, e declaro que o meu socorro vem de Deus, aquele que criou os céus e a terra. Então, meu querido, embora a estátua pareça estar mais perto, está visível, mas Davi optou em não. Eu vou buscar o meu socorro naquele que criou todas as coisas. O que é uma diferença gritante, em que muitas vezes as pessoas vêm até você te dando uma solução. É um agiota, é pagar não sei quem para fazer isso, é um suborno, é uma chantagem, né? É um gato na internet, é um gato na luz. As pessoas vão dizer: olha, você não está conseguindo pagar, que tal a gente vender algo ilegal, furtar, cometer um furto, cometer um roubo e obter ganhos, enganar alguém, subtrair algo de alguém? Entende? São portas, são opções que as pessoas nos trazem para sanar aquele problema imediato. Mas Davi declara: o meu socorro vem do Senhor, daquele que criou os céus e a terra. Então não tire os olhos daquele que criou os céus e a terra. Porque nos altos dos montes tem opções. Diante de você tem outras opções, visíveis, acessíveis, mas que não vêm daquele que criou os céus e a terra. E Davi afirma no Salmo 20, versículo 7, o seguinte: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. O nosso Deus, com toda certeza, ele governa sobre tudo aquilo que foi criado, porque ele é o Criador. Tudo que é natural se submete ao sobrenatural. Eu preciso estar posicionado para que eu tenha acesso direto
aquele que tudo criou, aquele que habita nos mais altos céus. Eu preciso estar posicionado. Eu preciso ter uma vida com Deus, eu preciso me dedicar à oração, eu preciso me dedicar no meu secreto. Eu preciso ler a palavra, eu preciso ouvir a palavra, porque quanto mais eu ouço a palavra de Deus diz o seguinte, nos garante o seguinte, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu ouço, o meu coração se enche dessa fé sobrenatural, de enxergar o invisível, de esperar aquilo que eu não consigo ver. Essa é a fé. Mas que o meu coração se encha de fé, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso estar nutrido, eu preciso estar alimentado espiritualmente. Então, em nossa jornada, vão aparecer coisas que vão tentar se interpor entre nós e a nossa promessa. Às vezes é um gigante, às vezes é um medo, é uma dúvida. E isso precisa ouvir essas coisas, esses gigantes precisam ouvir o que Deus fala a esse respeito. Davi, quando vai enfrentar Golias, ele fala, olha, eu vou cortar a sua cabeça. Olha, Davi estava com uma funda, ele não estava com uma espada. Mas Davi já via lá na frente. Ele acessou o sobrenatural. Porque quem acessa o sobrenatural, quem acessa os céus, governa. Quem acessa os céus se antecipa. Quem acessa os céus vence. Porque ele acessava o céu. Ele sabia que o que Deus estava prometendo a ele, olha, você vai derrotar esse gigante, você vai cortar a cabeça dele. Com a própria espada dele. Ou seja, ele já viu o gigante caindo através da sua funda e já via ele tomando a espada da mão do gigante e cortando-lhe a cabeça. Olha que tremendo. Então esse é o Deus que faz o teu cálice transbordar quando você vai enfrentar o gigante. Esse é o mesmo Deus que diante dos teus adversários faz deles testemunhas. E não mais adversários, são testemunhas daquilo que Deus vai fazer e está fazendo na sua vida. Então o mesmo Deus que faz teu cálice transbordar é o mesmo Deus que entrega a vitória em nossas mãos. Entenda e compreenda de uma vez por todas que tudo que começa em Deus, Deus sustenta e termina em Deus, termina com a sua vitória em Deus. Então, você precisa saber ou ter certeza de que a sua caminhada está de acordo com aquilo que Deus planejou para a sua vida. E aí sim, você certamente será alvo da promessa e da vitória de Deus. Como diz o Bill Johnson, o escritor, ele diz o seguinte, a dinâmica da fé é você se apossar da realidade do reino de Deus e colidir com ela violentamente com a realidade natural ao seu redor. Vejam, é você invadir o céu e trazer a realidade dos céus para a realidade da terra. É você colocar como o intercessor. O que é o intercessor? É aquele que está entre seções entre o céu e a terra. É aquele que ouve o céu e declara na terra. É aquele que liga na terra e liga-se no céu. Esse é o intercessor. Então esse é o nosso papel. É de trazermos a realidade do céu. Assim como diz a oração do Pai Nosso. Não é isso? Que seja aqui na terra como no céu. Ou seja, eu estou trazendo a realidade do céu para a terra. O que Deus diz a você que vai acontecer, já aconteceu no céu. No céu já aconteceu. Aquilo que Deus prometeu já está pronto. E vai se manifestar em nossa vida quando eu estiver posicionado no momento certo, no dia certo e na hora certa. Deus não chega adiantado ou atrasado. Ele chega na hora certa. Quando ele chegou para ressuscitar Lázaro, ele chegou na hora certa ou chegou atrasado? Ele chegou na hora certa. Porque se ele chega antes, o milagre de Lázaro não aconteceria. Então ele chegou para executar o milagre. Ele não chegou para evitar que Lázaro morresse. Não. Ele chegou para fazer o milagre.
para glorificar o nome de Deus. Naquele momento não era um momento de cura, era um momento de ressuscitação, de ressuscitar o morto. Esse era o momento. Então ele não chegou atrasado, ele chegou na hora que ele precisava chegar para fazer aquele milagre acontecer. Entende? Então Deus não chega atrasado. Você pode dizer, Deus só chega na hora. E a minha hora vai chegar. E eu quero agora deixar algumas perguntas para você compartilhar conosco a sua resposta aqui nos posts aqui embaixo do vídeo. Você já experimentou o favor de Deus diante dos seus adversários? Diz pra gente aí qual foi o milagre que você viveu diante dos seus adversários. Que as pessoas puderam dizer, Deus deu o escape. Deus o protegeu, Deus o guardou. Então compartilhe o seu testemunho da sua vitória nos nossos comentários. Testemunhe a sua vitória nesse lugar, para que outras pessoas sejam edificadas, para que outras pessoas sejam fortalecidas e ajude essas pessoas a crerem também nesse poder sobrenatural de Deus. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal Parábolas, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e comente aqui embaixo o que Deus falou com você hoje e até o próximo vídeo. Forte abraço!